Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Cast com o In Company, em mais um episódio oferecido pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes. Eu estou aqui com um convidado muito especial. Nós vamos falar sobre ecossistema de inovação, muita coisa legal para a gente falar sobre isso. E vou apresentá-lo. Ele é consultor em inovação para empresas e cidades e especialista em ambientes de inovação e cultura startup. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Garzi. Obrigado, Kelly, pelo convite, obrigado pelo pessoal da associação. Estive lá no CREA Lab, né, naquele evento de início das atividades. Sim. E fiquei muito animado e na hora já fiquei interessado em conversar sobre isso. Maravilha, por isso nós estamos aqui trazendo esse assunto incrível. E aí eu quero conversar com você lá do comecinho, antes de começar a falar dos projetos, eu queria que você falasse, Rodrigo, se tecnologia e inovação são as mesmas coisas. Não são, né? Não são. Inovação, eu gosto de me basear muito no que a gente pode usar de definição, vamos chamar de universal, né? Manual de Oslo, né? Fala que a inovação ela é uma introdução de um produto novo ou significativamente melhorado, ou seja, não precisa ser algo inédito, né? Só que não só de produto, então de processos inclusive de venda, de marketing. Então, inovação a gente olha de um olhar bastante amplo, né? Produto novo, um processo melhorado, né? Então, ele tem essa amplitude. Já a tecnologia, eu diria que seria talvez, para fazer um link com a inovação, a tecnologia é como é que eu vou distribuir essa inovação que eu criei, né? Então eu acho que está muito próximo por conta disso hoje. Quando você for falar em alguma melhoria, provavelmente essa melhoria vai ter tecnologia no meio, né? E aí se confunde muito, né? Realmente. Tanto com essa definição de inovação, como startup também. Startup é um termo que é muito ligado à tecnologia, porque ela entra no processo para distribuir a solução que você criou. Então acho que esse é o link que faz essa confusão, né? Maravilha, bom. Rodrigo, você é professor universitário, você é cofundador do Alto Tietê Valley, já foi coordenador do Polo Digital de Mogi, muita experiência na região. E aí eu quero te fazer a pergunta de ouro. Pensando no ambiente da Associação dos Associados, como você acha que os profissionais de engenharia, de agronomia, de geociência, eles podem fazer parte desse cenário de inovação? Você já começou com a pergunta mais importante de todas, né? Estamos aqui para falar disso, né? Bom, vou contar uma pequena história, tá? Que o Polo Digital, ele é um ambiente de inovação, assim como o CREA Lab é, né? Ambos são ambientes de inovação, ou hubs de inovação também. Essa denominação também serve. Para que esses ambientes existem? Para que você possa acolher empreendedores, fortalecer a cultura de inovação e gerar conexões, né? Os objetivos desse espaço são esses, né? E como é que você transforma um espaço, um prédio, né, um espaço físico, mesas, cadeiras, paredes coloridas, internet, em algo que gera inovação e que gera oportunidade? E aí, não tenho como não pegar exemplo o Polo Digital, né, que está fazendo 7 anos, equipamento público. A gente começou da mesma forma, um espaço, mesa, cadeira, internet. Como é que eu trago as pessoas para cá? A primeira coisa que a gente fez foi trazer conteúdo, né? Então, assim, temas ligados ao universo da inovação, da startup, da tecnologia. No caso do CREALab, trazer informações, tendências sobre essas áreas todas do CREA, né? Então, trazer conteúdo relevante. E além do conteúdo, uma dinâmica para que as pessoas possam se conectar. Então, como é que eu faço os engenheiros representados pelo CREA se conectarem de forma mais eficiente, não é a palavra que eu quero dizer, mais efetiva, né? Além daquele cafezinho tradicional, que você vai ali no cafezinho, o pessoal fala, como é que você está, como é que estão as coisas, tudo bem. Como é que eu consigo aprofundar o nível de conectividade entre eles, né? E existem algumas dinâmicas para isso, né? De network incentivado, de você fazer alguns workshops ali de ideação, pensar em problemas para serem resolvidos.
Então você tem uma dinâmica que você traz para esses espaços para que eles se conectem e percebam que ali a proposta é outra, né? Tem também um outro ingrediente que faz muita diferença nesses espaços para que as pessoas cheguem, que é o acolhimento, né? A pessoa que é responsável por esse espaço, ela vai receber um profissional que vai chegar com alguma demanda, com alguma pergunta. Como é que ele vai ser recebido e direcionado e conectado? Isso faz bastante a diferença também, né? Então, assim, ter uma pessoa lá que saiba receber, ouvir, escuta ativa e tentar conectar com quem possa ajudar, isso é importante, né? Então, a gente, acho que em termos de como, é assim que funciona. Você traz conteúdo relevante, conexões verdadeiras, acolhimento, né? Sempre no propósito de tentar gerar novas oportunidades de negócio, né? O que você achou do CreaLab? Que você foi lá, participou inclusive com uma palestra fantástica. O que você achou do projeto? Obrigado. Olha, é um espaço agradável, primeiro de tudo, né? E eu acho que o que mais chama a atenção é o fato de você ter o CREA por trás, ou pela frente, enfim, disso tudo. Porque você imaginar que você consegue estar dentro do ambiente do CREA, com empreendedores que querem criar soluções diretamente com os grandes interessados e potenciais investidores, isso é muito interessante, né? Então, assim, quando a gente fala, hoje eu estou lá na universidade, estou dentro da UMC, estimulando e apoiando alunos a criarem startups lá dentro, né? E qual é a primeira barreira de quem já apresenta o comportamento empreendedor? Que isso aí é já até antes, né? Ou a pessoa já tem um pouco daquele comportamento empreendedor, ou ela ainda não entrou nesse foco. Então, beleza, passou disso, a pessoa já apresenta algum comportamento empreendedor e quer, de fato, criar alguma coisa. Qual é o primeiro desafio que vem? Não tem ideia. O que eu posso fazer, né? Quais são os desafios que eu tenho para resolver? Eu acho que nesse ponto o CreaLab pode ajudar muito, né? Porque quem conhece os desafios, as dores, as tendências, é quem está lá, são os associados. Então, a partir do momento que o CreaLab abre um espaço desse, mostra que, olha, estou aberto à inovação. Esse é o recado que ele quer passar, né? E se de alguma forma ele consegue compartilhar as dores dos setores todos que o CREA representa com a comunidade empreendedora, eu acho isso muito legal, né? Então, assim, o como fazer, isso aí a gente precisa pensar um pouco. Mas ouvir direto do CREA quais são os desafios e as tendências dos setores, e você tem os empreendedores dispostos a tentar criar, isso é fantástico, né? Impacta a região como um todo. Certo. E aí, falando desse impacto, o que você, olhando o macro desse ecossistema, o que você espera de impacto do CreaLab para o ecossistema de inovação local? Bom, sem dúvida que isso abre condições para que as startups que possam ser criadas, que tenham alguma conexão com essa área, elas vão ser criadas em bases mais sólidas. O que eu quero dizer com isso? Imagino que elas vão ser criadas com base em dores reais, e não só de vontades e ideias de empreendedores. Uma coisa é você ter uma ideia e você achar aquela sua ideia incrível e tentar fazer com que ela funcione. Outra coisa é você encontrar o problema, encontrar dados desse problema e, em cima de dados, em cima de evidência, criar uma solução. Então, assim, imagino que se a gente consiga fazer com que a CreaLab gere novas startups, sejam elas para serem parceiras das empresas de engenharia da cidade ou não, as startups vão ter condições melhores de competição no mercado. Isso que é o primeiro ponto, né? Isso de impacto. Então, novas startups que cresçam com mais condições de darem certo. O segundo é, para toda a área, que mercado a gente está falando? Da construção civil, talvez, e de outras engenharias também, é tão ampla, né, o mercado, para que as empresas da cidade, que são representadas pelo CREA, possam ter acesso à inovação de uma forma ali mais próxima, né? Possam inclusive ajudar em criações de soluções mais customizadas. Eu tenho um desafio de crescimento, está impedindo meu crescimento.
processo novo, um produto novo. Através do CreaLab eu posso encontrar uma solução, né? Então, uma via de mão dupla. Tanto as startups podem nascer de formas mais fortes, como as empresas podem chegar e se aproximar de startups e ajudar a criar soluções mais eficazes, né? E a gente está falando de dois impactos, basicamente. Econômico, né? Porque você tem startups que cresçam na região, se estabeleçam na região, vão contratar mão de obra aqui, vão pagar imposto aqui. E social, né? Porque você abre uma perspectiva de desenvolvimento pessoal e profissional muito interessante. Porque já que a gente está falando de empresas que têm cada vez menos vagas de emprego, você tem uma oportunidade de carreira, eu acho que esses impactos são muito interessantes, econômico e social, sabe? Maravilha. Qual é o impacto social da inovação? Excelente pergunta. É tão boa que, inclusive, o meu mestrado que eu estou fazendo em políticas públicas Jura? tem esse Não viés. sabia, viu, gente? Eu estou pesquisando sobre o impacto do ecossistema de inovação no bem-estar social, né? Então, por que eu resolvi fazer essa pesquisa, né? Porque nos meus 5 anos de polo digital, eu percebia que esse impacto econômico que a gente está falando de novas empresas é meio que o que se espera. A primeira camada é isso que se espera, que esses ambientes possam ajudar novas empresas a se formarem. Só que eu vi outro tipo de impacto que eu quero pesquisar, né, para provar em evidências que existe, que é as pessoas que frequentam, elas se tornam mais propensas a tomar, elas se sentem mais capazes de tomar decisões mais amparadas para a sua vida. Então, assim, me sinto mais preparado para tomar decisão acerca do meu futuro profissional pessoal. Outra coisa, esse acolhimento que a gente está falando, né, do espaço em si, traz uma sensação de acolhimento social, bem-estar social, tenho aonde eu posso procurar apoio em determinada região, né? Enfim, esse é um tipo de impacto social que eu acho muito relevante. Pessoas hoje que estão ali tentando empreender, mas sozinho você não faz, dentro desses espaços encontra apoio emocional, profissional, orientação, estamos falando de sonhos, né? Então eu acho que esse impacto social é bem interessante. Concordo muito com você. Bom, temos aí 7 anos de polo digital, então temos uma boa experiência, né? O que você acha que o modelo, a vivência desse polo digital, ele pode trazer de experiência para o CreaLab que está nascendo agora na associação? Perfeito. A gente teve no polo digital, sem contar que a gente teve uma pandemia no meio, né? Sim. Então, assim, até mesmo ambientes de inovação sofreram muito com isso, né? Porque um ambiente desse, ele funciona com pessoas. A partir do momento que você tem que tirar as pessoas do ambiente, a gente precisou se reinventar também. Mas, eu acho que a história premiou 2 vezes o polo digital como melhor política pública de inovação do estado de São Paulo pelo prêmio prefeito Mário Covas, do Sebrae, prefeito empreendedor. Que está até mudando de nome agora, que eu fiquei sabendo, não é mais o prefeito empreendedor, é a cidade empreendedora. Ai, que bacana. Faz mais sentido, muito né? Mais. Então, o Sebrae tem essa premiação e a gente ganhou 2 vezes, né? O que os auditores do prêmio viram que resolveram, né, dar esse prêmio para a gente? Pessoas se conectando, né? Então, como é que um espaço desse é capaz de promover conexões entre as pessoas e oportunidades? Eu acho que esse é o exemplo que a gente precisa olhar e, obviamente, trazer a realidade do CREA. Acredito eu, né, que é um mercado, pessoas muito mais tradicionais e conservadoras Sim. nesse sentido, né? Então, como é que a gente traz essa questão de tradição, de ser um pouco mais fechado para se abrir, mostrar dores, compartilhar desafios, né? Muitas vezes até mesmo sentar com um concorrente não é fácil para essas pessoas, né? Para esses profissionais. Como é que eu sento do lado do concorrente e não encaro ele como meu inimigo, né? É cultura da inovação, a cultura empreendedora, né? Eu acho que esses espaços como o CreaLab têm essa missão inicial, quebrar alguns paradigmas
de inovação, que não é tecnologia, que meu inimigo não é meu concorrente não é meu inimigo, que eu vejo esse desafio, sabe? É mais uma relação interpessoal do que qualquer outra coisa, né? Porque, assim, o ambiente da engenharia é um ambiente extremamente regulado, né? Uhum. Existem normas e, como você disse, é um ambiente mais, é um cenário mais tradicional, porque você só pode fazer aquilo que a norma permite. Uhum. Mas a inovação, você acha que está na conexão entre as pessoas? Para você ter uma cultura de inovação dentro de uma empresa, você tem que ter um time ali, um time mais engajado, né? A gente está falando de cultura de organizacional, cultura de inovação. Quando a gente olha para dentro de uma empresa, assim, possivelmente você vai ter ali desafios de processo, de gestão, de acompanhamento, de processos de venda, né? Porque hoje em dia, até mesmo uma empresa de engenharia está tentando fazer vendas online, né? De alguma forma, ela quer atingir os clientes dela usando ferramentas digitais. Não tem como hoje uma empresa só conseguir fazer vendas de forma offline, sei lá, um anúncio numa revista ou só de ligação, que seja. Tem que usar as ferramentas digitais. E quando a gente fala de funil de vendas, de conversão, usar as ferramentas digitais que tem hoje, é difícil para toda empresa, né? Aí, principalmente, acho que nessa área da engenharia, que é uma relação muito pessoal, né, com o cliente. Como é que você traz o seu cliente, a sua maneira de abordar, a sua maneira de vender para o online? Então, assim, isso tem tudo a ver com inovação, tem tudo a ver com startup. Startups que oferecem hoje plataformas de gestão de projetos, de processos, de vendas. Então, a conexão, assim, a primeira, tá? Aquela que é mais óbvia de enxergar, eu acho que é por aí. Você ter processos um pouco mais modernos para que essas empresas possam, né, ter mais eficiência em seus projetos. Você já foi coordenador do Polo Digital, agora toca outros projetos, mas na sua visão, como o Polo Digital ele pode ajudar esse bebê que é o CreaLab ainda, que a tomar esse corpo? Olha, eu mudaria um pouquinho dessa pergunta. Eu não vejo como o Polo Digital em si ajudar o CreaLab. Eu vejo que o CreaLab e o Polo, ambos os ambientes de inovação, eles fazem parte de um ecossistema, né? Certo. Como o ecossistema pode ajudar o CREA, talvez seja um pouco melhor a pergunta, ou melhor, como é que o CREA Lab pode participar de forma Do mais ecossistema. efetiva do ecossistema? Talvez essa seja uma pergunta que eu tenho como ajudar a responder, né? Assim, como é que a gente traz para o CREA Lab mais oportunidades? Então, de novo, como é que eu trago os associados do CREA para esse espaço? O que eu tenho nesse espaço para oferecer para eles? E como é que eu trago os agentes externos para interagir com os profissionais dentro do CREA Lab? Eu acho que essa junção startup-indústria é o que deveria ser o objetivo ali, né? Então, assim, eu preciso trazer, de fato, muito conteúdo para o CREA Lab. Isso a Alto Tietê Valley, por exemplo, pode ajudar, né? É uma associação onde você tem ali vários profissionais de diversas áreas que pode compartilhar conteúdo de inovação lá. Mas também a gente precisa também ouvir muito do próprio CREA, tendências de mercado, os dados, a gente analisar dados em conjunto, acho isso fantástico. E como é que eu trago os empreendedores, as startups, para lá, para se conectar com os associados? Acho que isso é uma forma de ajudar bastante, sabe? Como é que uma associação como o Alto Tietê Valley, que é um recorte da sociedade organizada, sociedade civil organizada, como é que a gente consegue conectar as pontas lá dentro? Fala um pouquinho mais sobre o Alto Tietê Valley. O Alto Tietê Valley é uma associação civil sem fins lucrativos. A gente já tem 6 anos, 7 anos de história. E nós também ajudamos muito o Polo Digital a se fortalecer, a se consolidar. Como? Com conteúdo, com mentorias, mentores, né? E conexões com oportunidades. Acho que isso pode acontecer no CREA também. A gente pode ajudar o CREA nesse sentido, com conteúdo, com mentorias
e com conexões, né? Como a gente está conectado com outros hubs de inovação de outras cidades, a gente pode trazer gente para se conectar ali, né? Então acho que essas três atividades: palestras, eventos, conteúdo, mentorias e conexões com outros ecossistemas. Então, o Alto Tietê, ele traz informações, parceiros de outras cidades aqui da região. Sim, também. O Polo Digital, ele é um equipamento público municipal. Uhum. E o que mais que compõe aí esse ecossistema maravilhoso que a gente está falando? Legal. Antes a gente falava muito sobre a tríplice hélice, que é governo, a academia, né, instituições de ensino e mercado, empresas. E hoje a gente já fala na hélice quádrupla, que tem a sociedade civil organizada como parte. Qual que é o desafio? Fazer com que o elo de confiança entre esses atores prevaleça sobre os interesses privados de cada um. Tem que ser um interesse coletivo, né? Então, quem mais compõe? Governo, poder público compõe, as instituições de ensino, o mercado, a sociedade civil organizada, no caso o Alto Tietê Vale ou a própria associação, né, de engenheiros e arquitetos, e os ambientes de inovação, como o Polo, como o CREALab, tem mais um ator, desculpa, são 6, que é o capital investidor, né? Capital de risco, que de risco não tem nada, né? Afinal de contas, investidor tem os seus riscos calculados, mas o capital investidor de inovação, né? São os investidores anjo, os fundos venture capital. Esse é sempre o último elo a se formar, porque o dinheiro só vai estar quando tiver coisas para serem investidas, né? Sim. Então tem esse ambiente. Então a gente tem esses 6 componentes, né? E aqui em Mogi a gente tem vários deles desenvolvidos, né? O poder público já assumiu seu papel nisso. A gente tem a Sistema Municipal de Inovação, que cria um conselho municipal e um fundo municipal. A gente tem as instituições de ensino aqui da região muito conectadas, todas elas têm algum programa de incentivo a startups. A gente tem os ambientes de inovação, a gente tem associações como o Alto Tietê Valley. O capital ainda, o ambiente para a organização de capital investidor ainda está se formando, né? Então a gente tem todos os elos aqui, é só exercitar a governança de um ecossistema. Ela não pode ser centralizada, não tem um dono esse ecossistema, né? É uma governança descentralizada. Os objetivos do ecossistema têm que ser compreendidos por cada um, né? Então, quem chega no ecossistema não pode ter uma cabeça só de o que eu vou ganhar com isso, colaborar, né? Então, por isso que eu falei daquela pergunta do CREA. Como é que o ecossistema ajuda o CREA? Não. Como é que o CREA entra no ecossistema, como é que ele colabora com o ecossistema e como é que ele recebe? Entende? Uhum. Então, não é fácil, né, você colocar tantos atores tão relevantes assim em busca de um objetivo em comum, mas se a gente consegue fazer isso, a gente está falando de impacto territorial, o impacto do desenvolvimento do município, da região. Acredito muito nisso. E qual que é o ponto de interseção, então, o ponto de ligação entre todos esses atores? Como que tem que estar a consciência de cada um deles para que isso dê certo? Uhum. Excelente pergunta, não é fácil de responder. O que eu tenho percebido, como eu falei, o fato da confiança, né? Eu acho que os objetivos comuns, a gente tem que ter o mesmo objetivo. Como é que eu consigo gerar mais oportunidades de negócios inovadores na região? É isso que a gente quer? Tá bom, então, na minha instituição, como é que eu consigo colaborar para esse objetivo comum? Confio nos outros atores? É basicamente assim, sabe? Existe um alinhamento comum de objetivos, por isso que eu acho que o poder público é importante, porque assim, você tem uma questão de organização de território que não tem como não falar do poder público envolvido. O poder público tem uma capacidade de articulação muito grande. Articula e mostra, né, possibilidades. E aí deixa os agentes se desenvolverem, né? Não acho que o poder público é o gestor principal, quem manda no ecossistema. Mas ele tem um papel inicial muito grande. Né? A impressão que dá é que quando o poder público está envolvido e gera resultado disso, traz muito mais confiança. É assim que você vê? Sim, né?
Tanto que se as ações ficarem restritas a poder público e empresas, a sociedade desconfia, que tem algum interesse por trás, que as coisas não estão claras. Quando você traz a sociedade civil organizada para essa mesa, as coisas começam a ficar um pouco mais transparentes, né? Todo mundo se envolve mais nisso. Então esses objetivos têm que estar claros. Por isso que não pode ficar poder público e empresas e falando, município, é assim que vai ser. Não, não é assim que vai ser, né? Chama para conversar, participa. Então o ecossistema de inovação nasce com essas características todas, né? Eu acho que casa muito com essa questão. O CREA, o braço do CREA na cidade são as associações, né? Uhum. E a vida associativa, eu acho que ela traz muito disso, Uhum. de envolver-se nos programas sem que haja um interesse por trás, muito pelo contrário, como contribuição, né? Legitimidade, né? Exatamente. Traz uma legitimidade, né? É isso que a gente busca mesmo, né? Com as associações, né? Trazer um pouco dessa visão mais transparente. E as instituições de ensino, por sua vez, como elas nasceram para se conectar com regionalidades, em algum momento se perdeu um pouco isso na história. Não sei se você tem essa percepção. Mas eu acho que aqui em Mogi, acho que a gente consegue dar uma segurada nisso. Eu acho que funciona. Enfraqueceu um pouco em algum momento, e eu acho que está voltando a ter essa ligação Eu sinto maior. essa retomada também. E não estou dizendo que o ecossistema é o único responsável por isso. Tem muitas Sim. coisas envolvidas. Mas esse reflete no ecossistema de inovação, né? De você ter hoje uma UMC, por exemplo, enxergando o seu papel dentro do ecossistema e tentando colaborar. Vou colocar mais startups no mercado. Uhum. Vou fazer um programa interno para colocar startup no mercado. É uma forma de estar próximo, né, do município. Dentro do ecossistema tem um programa da UMC, né? Tem. Pode falar sobre ele. Eu acho que existiu em algum momento uma barreira entre o mundo das startups e o mundo acadêmico, porque muitos profissionais da inovação chegaram com os dois pés no peito da universidade falando, olha, vocês não formam mais os profissionais que o mercado quer, vocês estão formando profissionais que o mercado não quer mais, os professores estão desatualizados. Foi com os dois pés no peito, ou seja, criou uma barreira, falou, tá bom, então você vive no teu mundo aí fora, que eu vou viver meu mundo aqui dentro, porque você não sabe do que está falando, né? Você não entende a relação com o MEC, você não entende a complexidade de você montar uma instituição de ensino desse porte, né? E aí eu acho que esse diálogo entre mundo das startups, da inovação e a universidade começou a ser um pouco melhor trabalhado. A partir desse momento, a gente percebe que são complementares as coisas, né? Toda a habilidade que um jovem aprende numa universidade, que não é só hard skills, de alguma forma tem soft skills também. Sim. Como é que você se comunica, como é que você vive em sociedade e tal. Então, é complementar, né? Quando você tem uma matéria de empreendedorismo numa universidade, você começa a mostrar que, pera um pouquinho, empreendedorismo, mas tem as startups, mas tem a inovação. A gente começa a mostrar, e é o que a UMC está fazendo, mostrando que, além de preparar você para o mercado de trabalho, tudo que você aprende aqui, você pode aplicar para a construção de uma startup. E é isso que a gente está fazendo lá. Ainda pequenos interessados, porque existem muitas dúvidas. Sim. Barreiras técnicas, mas esse é um movimento. Como é que eu consigo ajudar os alunos da UMC a criarem suas startups baseado naquilo que eles já têm lá dentro? E não querer mudar tudo. Para tudo e agora vamos fazer de novo. Então a gente pegou ali um gancho para aproveitar o que está sendo gerado de conhecimento lá dentro e transformar isso em habilidades para criar uma startup. Então, daqui a alguns anos, a gente vai conseguir ter um volume e um corpo desse mais presente, né? Dentro do ecossistema, é o que se espera. Eu espero que em fevereiro a gente consiga fazer um evento dentro da OMC mostrando ali no mínimo umas 5, 6 startups já. Olha, eu tava falando de alguns anos, já vai ser fevereiro, gente. Que sensacional. Uma meia dúzia acho que a gente consegue mostrar. Rodrigo, falando em universidade e aí atuando nesse ambiente, como que você vê a presença dos estudantes de engenharia nesses projetos? Legal a pergunta, porque eu estou lecionando uma disciplina hoje para o curso de Engenharia Elétrica. E a disciplina chama Escritório de Engenharia. Ou seja, estou mostrando para o engenheiro que vai se formar, se ele quiser abrir um escritório de engenharia, como é que é essa visão, né?
E assim, não teve como, né? Até pelo meu perfil assim, eu levei muita coisa sobre startup para eles, né? E são aulas muito interessantes, assim, muito participativas, né? É, você não dá para falar 3 horas seguidas sobre startup para os engenheiros que estão ali, né? Então, assim, eu levo uma parte de conteúdo e depois a gente faz alguns exercícios, né? De ideação, de MVP, colocando eles para participar. E assim, eu vejo eles muito interessados nessas possibilidades. Por quê? Eu fiz um exercício de MVP, por exemplo, mínimo produto viável, né? Que é como você cria ali uma versão mínima do produto que você quer criar, estimulando eles a pensar em soluções para os problemas que eles vivem nas empresas que eles trabalham, né? E na hora que eles trouxeram isso, trouxeram as ideias, eu falei, tá vendo? Isso daí pode ser um negócio. E pega eles de surpresa, assim, né? Porque não é algo da realidade deles, eles estão pensando na empresa, eles estão pensando na indústria onde eles trabalham. E na hora que você tira um pouco eles dessa bolha e mostra que empreendedorismo tem a ver com isso, com resolver problemas reais, eu acho que o engenheiro tem uma capacidade muito grande de trazer problemas verdadeiros para serem resolvidos. Por isso que eu falo do CREA. Se a gente trouxer cenário, desafios, as soluções que a gente vai criar são muito poderosas. Em comparação, quem não está vivendo o mundo das empresas privadas, das indústrias, que está ali o pessoal, por exemplo, de administração, de marketing, fica muito na ideia, sabe? Estão buscando problemas aonde eu estou buscando problemas. E eles estão vivendo os problemas, os engenheiros. Então, essa conexão é muito interessante. Em vez do cara ficar lá pensando no escritório, nossa, será que eu vou resolver um problema sobre, sei lá, quero fazer mais um aplicativo de conexão entre salões de beleza e profissional. É o que mais eu ouço lá. E aí não é uma crítica, né? Mas assim, as outras disciplinas que eu leciono, que também tem a ver com empreendedorismo, e eu estimulo eles a criarem soluções, sem brincadeira, eu acho que eu tenho uns 5, 6 grupos querendo criar soluções para conectar profissionais de beleza, pé, mão, cabelo, com mulheres que não têm tempo para ir no salão. Ah, tá bom, existe essa dor? Existe. Mas puxa, é aí que a gente consegue parar? A nossa criatividade só vai até aí? Já o engenheiro não, traz problemas muito mais profundos, né? Então assim, veja. Porque você acha que isso está ligado ao fato deles estarem atuando dia a dia na indústria, na rua? Sim, sim, sem dúvida. Essa vivência é importante. Muito importante. Traz dados sobre isso. Olha, a minha empresa gasta X% mais energia do que poderia se fizesse tal coisa. O maior custo, eu acho que de uma empresa hoje é de energia, talvez. Um dos maiores custos energéticos, eficiência energética. É um dos maiores custos de uma indústria. Como é que o cara consegue melhorar esse cenário? Isso é um problema muito, muito relevante. Ah, não estou dizendo que as mulheres não terem tempo para ir no salão não é relevante. É lógico que é relevante. Pode, inclusive, criar uma startup de sucesso, né? Mas, assim, a gente não pode ficar só nisso. E é legal porque, assim, isso já linka com esse trabalho do ecossistema. Essas outras áreas, tendo contato com outras áreas, com problemas, numa mesa, falando, olha, minha empresa tem um problema X. Isso. Nossa, a cabeça amplia e aí Isso. você, opa, peraí, então eu posso criar algo para esse problema. Esse é o ponto do CreaLab, inclusive. Sim. Naquele evento que a gente foi, o Johnny, né? Mandar um abraço para o Johnny. Ele falou sobre a dificuldade de contratação de mão de obra qualificada. Na hora ali, uma pessoa falou, opa, peraí. Ou seja, um empreendedor que estava lá do Alto Tietê Vale falou, ó, estou pensando numa solução assim, assado, já podem se conectar. Então, assim, problemas reais vividos. Se o CREA faz mais isso de forma mais programada, puxa vida, quantas soluções podem surgir ali, né? Total. Nós estamos falando do estudante que vai, diante de todos esses projetos, programas, ele vai vir para o mercado de trabalho formado provavelmente com uma outra cabeça. Pensando nos profissionais da engenharia, da agronomia que já estão atuando, a gente tem um universo muito interessante que é muitos se intitulam como profissional autônomo e nós temos de outro lado o empreendedorismo, que são coisas diferentes. Na sua visão, Rodrigo, qual é o ponto de virada para um engenheiro
deixar de ser um profissional autônomo e ele se tornar um empreendedor? A visão do empreendedorismo, que não é simplesmente você abrir um CNPJ, né? O que mais vem por trás do empreendedorismo? De você estar sempre em busca de algo para ser melhorado, né? Então, assim, não pode ter aquela cabeça fixa dos empreendedores mais antigos do que meu escritório de engenharia vai prestar um serviço X e é isso que eu vou fazer e agora eu vou para cima do mercado. Não é assim. Eu encontro um nicho de mercado para trabalhar, eu pesquiso muito esse mercado que eu quero trabalhar, eu desenvolvo estratégias para abordar esse mercado, eu entendo de tecnologia, de processo de venda, e não achar que só você é um bom profissional, um bom engenheiro, que o resto vem. Não vem, né? Então, assim, o processo de venda, como a gente estava falando, é muito complexo, então eu preciso entender das novas ferramentas digitais para vender, eu preciso trazer melhorias, softwares de gestão. Então, o empreendedor é isso hoje em dia, né? É aquele cara que tem um produto bom, ele encontrou o encaixe dele no mercado, entendo a proposta de valor do meu negócio e agora eu vou fazer uma estratégia de venda para isso. É muito mais simplesmente do que você ser muito bom tecnicamente numa área, né? Essa matéria que você dá para o curso de engenharia acaba mexendo um pouco nisso, né? Traz essa Sim, visão total. do empreendedorismo para esses jovens profissionais. Uhum. Hoje, qual é a diferença na sua visão do jovem profissional para esse sênior profissional, esse profissional mais experiente que está no mercado? Olha, eu sou novo na academia, tá? Eu comecei esse ano a lecionar. Mas da minha vivência polo digital, minha vivência profissional, né? A gente tem hoje uma separação entre a velha economia e a nova economia. A nova economia, ela é baseada em serviço. Você não vende mais um produto, você vende um serviço, né? Que envolve desde a hora com que o seu profissional, ou melhor, que o seu cliente toma conhecimento da tua empresa, da tua marca, até toda a experiência que ele vai ter consumindo o teu produto, que pode ser um serviço, né? Mas a gente está falando de jornada de cliente, de Sim, experiência, de serviço, e eu acho que um cara um pouco mais tradicional, que está ali fazendo aquilo que ele está fazendo e está dando certo, não tem, ele não está vendo hoje o porquê ele se abrir para tudo isso, né? Eu acho que o novo, quem está começando, já chega nessa realidade. Não tem como eu criar só um produto. Eu preciso criar uma experiência de serviço. Eu preciso entender muito bem de mercado. Enfim, aí vai longe, eu não sei nem. Tem uma técnica que a gente fala, o foco não é mais no cliente, o foco é do cliente. Antigamente a gente criava uma empresa e olhava para o meu cliente, eu vou focar no meu cliente, eu vou chegar lá preparado, eu vou falar o que ele quer ouvir, vou fazer uma venda para ele. Hoje a gente fala assim, o que o meu cliente precisa resolver? Eu vou ajudá-lo a resolver o problema dele, o foco do cliente. Isso muda bastante também, sabe? A visão assim sobre, demais, sobre como demais. vender. Muito. Rodrigo, hoje, no ecossistema que nós temos na região, qual é a presença de startups, de produtos, de serviços ligados à engenharia? Bom, a gente, se eu não me engano, o Polo Digital está no seu quinto ou sexto ciclo de incubação de startups. A cada ano são selecionadas startups para entrarem e ficarem um ano lá no Polo, recebendo esse apoio, né, de capacitação, mentorias e conexões com o mercado. Do tempo que eu acompanhei mais de perto ali, a gente tinha, assim, de cada 10 que entrava, uma ou duas eram da área, um pouco mais dessa área voltada para indústrias, pensando em processos de engenharia e tudo mais. Acho que permanece por aí, tá? Eu sei que nesse último ciclo agora, tem duas startups lá com esse olhar específico para engenheiros e arquitetos. Mas, assim, não é tão grande o percentual não é tão grande em relação a todo mundo que entra, por conta dessas dificuldades que a gente está falando, de ter acesso a essa realidade. Então, assim, o que mais apareceu lá foi sobre eficiência energética, IoT,
Agora você tem ali plataformas de gerenciamento de projetos, mas para por aí, sabe? É, tem, tem um caso lá de uma startup que passou por 3 ciclos. Os caras foram nos 3. Toda vez saíam, voltavam com algo melhorado. E essa última solução que eles têm lá, eles criaram algo inédito no Brasil, porque tiveram acesso às indústrias. Eles conseguem hoje fazer pesagem de caminhões em tempo real, o caminhão andando. O caminhão não precisa mais parar na balança para pesar. Então você imagina implementos agrícolas que são colocados numa caçamba de um caminhão. Como é que você sabe quanto peso tem ali? É difícil calcular aquilo lá, né? Eles desenvolveram um sensor que vai no eixo do caminhão e você consegue pesar ele no celular, né? Com uma precisão muito acurada. Então, assim, ele está falando de empresas tanto do setor agrícola como do setor florestal, madeira dentro do caminhão, caminhão de lixo que você paga pelo peso, caminhão de asfalto que a prefeitura paga pelo peso. Então, assim, o impacto nisso nas indústrias é muito grande, né? E nasceu lá no Polo, está lá ainda, tal. É bem interessante. Por que eles conseguiram? Porque eles tiveram acesso às empresas da região, que nós proporcionamos através de um polo, né? Então, tiveram acesso a uma Roganas da vida, uma Ponce. Mas aí como que funciona isso? Me explica esse exemplo. Vocês fazem essa conexão, eles entram na empresa, estudam, é assim que funciona? No caso desses caras, eles chegaram lá com uma ideia de fazer um site para orçamentos. Então, assim, você que tem condomínio, você que precisa gerar orçamento, o site dele padronizava 3 orçamentos. Preciso de 3 orçamentos. Entrava lá no site do cara, ele te ajudava, você tinha 3 orçamentos padronizados e tal. Não ganhou muita... não acelerou a ganho de mercado, por quê? Porque você só ia precisar deles quando já tinha passado o tempo. Então eles começaram a pensar o quê? Eu preciso saber antes que eu vou precisar de tal coisa. Então eles começaram a desenvolver técnica, isso tudo lá dentro do polo. A gente conversando, né, vendo onde estavam os problemas, e aí ele identificou que ele precisava fazer algo antecipadamente. Eu preciso desenvolver um sensor que me fala que vai faltar energia no meu condomínio, antes de eu sair, ou vai faltar água, ou o consumo. Tá, eu quero saber antes, porque aí a minha ferramenta já manda 3 orçamentos antes do cara precisar. Ele começou a pensar isso. Só que tá bom, aonde, que setor, que área que eu vou fazer e tal. Numa dessas, ele começou a desenvolver para isso, água e energia. Aí falou, pera um pouquinho, eu consigo então ajudar as empresas a calcular e prever consumo. Energia, água, se vai faltar água e tal, máquinas dos elevadores, eu consigo fazer algo nesse sentido. Nessa de testando o mercado, um dos eventos que a gente faz lá, de justamente chamar empresas da região para conhecer quem está lá dentro. E nessas a gente conectou com a Roganas, por exemplo, uma metalúrgica daqui, que tinha alguma necessidade parecida, aí depois a quem foi lá conhecer eles, nesses eventos, tá? Eventos de conexão. Nesses cafés que vocês fazem. Ó, por exemplo, lá no CreaLab, vou fazer um dia de apresentações aqui de startup. Vou chamar os associados. Numa dessa, houve uma conexão, eles começam a conversar. E aí a Ponce trouxe, eu estou no meio da floresta, tirando toras de eucalipto, carregando meu caminhão. Se eu passar do peso, eu vou prejudicar meu caminhão, vou ter gastos com manutenção, com peças e tal. Eu consigo saber ali na hora quanto está. Aí eles começaram a pensar nisso e eles desenvolveram. A partir disso, não é nenhuma encomenda. A Ponce não fala assim, se você fizer, eu vou comprar. Vai ajudando a criar. E se der certo, aí tudo bem, deu certo, eu quero, não quero, vou investir, não vou investir. Mas o fato de só de abrir a possibilidade de testar na empresa é muito interessante. Nossa, que fantástico. Rodrigo, você está no meio acadêmico desde o começo do ano, mas você está fazendo um mestrado, né, pela própria UMC. Fala um pouquinho do tema que você escolheu. Escolhi, lá tem um mestrado em políticas públicas, né? São 3 linhas de pesquisa dentro de políticas públicas. Educação, saúde e meio ambiente. A Universidade de Mogi das Cruzes é muito forte na área de saúde e meio ambiente também, né? E tem essa linha de educação. Então eu entrei lá para fazer mestrado em políticas públicas e com essa cabeça, né, de ecossistema de inovação, né? Na educação. Ele se encaixa na educação.
por conta de toda essa viés de capacitação, de conteúdo. Mas assim, eu estou 1 ano já, né? A cabeça que eu entrei da cabeça que eu estou hoje é completamente diferente, né? Eu não vim do meio acadêmico, então assim, a linguagem que eu levei lá para dentro é muito diferente. Eu queria ir para uma linha, hoje eu já estou, nossa, muito mais próximo daquilo que eu acho que a gente pode produzir de conhecimento, que é o nome da minha pesquisa, se eu for errar o nome agora vai ser feio, né? Mas é o impacto do ecossistema de inovação como política pública de promoção de bem-estar social. Então eu vou pesquisar o bem-estar social das pessoas que frequentam o ecossistema, do polo digital possivelmente. É isso que eu quero pesquisar. Porque eu acho que isso pode ser, sim, uma política pública, uma prefeitura, no caso, pode investir numa política pública de inovação, não só para ter novas startups, mas criar essa rede de apoio social, sabe? Sim. Que é muito interessante. E como você acha que o papel da engenharia entraria nesse bem-estar social? Olha, de cara, sim, pensei agora, quantos engenheiros estão se formando só na UMC ali? É um número grande. Esses caras estão se formando engenheiros. Será que eles vão ocupar posições de engenheiros nas empresas? Então, assim, esse cara que fez um curso de engenharia, pagou uma grana para estar ali, será que ele não pode se sentir mais acolhido num CREA-Lab para que ele possa traçar novos caminhos de satisfação pessoal e profissional? Eu acho que sim. Um ponto de acolhimento do engenheiro, que ele não precisa ser uma super empresa associada, por exemplo. O cara está buscando caminhos ali. Eu acho que isso gera uma sensação de bem-estar enorme, sabe? Esse acolhimento. A gente estava conversando lá fora, Rodrigo, sobre vocação. Acho que você deve ouvir essa pergunta todos os eventos que você vai. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso. É importante a região do Alto Tietê ou Mogi das Cruzes, vamos fazer um recorte de Mogi. Quão é importante ter uma vocação específica? E se a gente já tem isso? Eu já ouvi mais, né? Quando eu estava na prefeitura, eu fiquei 5 anos, já estou 2 anos fora, e lá era muito comum falar qual é a vocação de Mogi, né? E de alguma forma sempre vem aquela questão, o cinturão verde, o meio ambiente. Aí você tem a questão das indústrias, porque a gente tem o distrito do Taboão, que é a Zupium, né? Acho que é a maior área de Zupium do estado de São Paulo, onde você pode ter atividades industriais pesadas. É a maior do estado, então não dá para você ignorar que ali tem uma vocação industrial muito forte. Então, assim, o que eu sempre senti na prefeitura? Que essa pergunta sempre fica meio... Cada um puxa para um lado. É o agro, é o meio ambiente, é a indústria, é o serviço. Porque você vai buscar em números de CNPJs, a maioria do município é em serviço. Então eu acho que, de fato, não existe assim uma identidade muito forte. É importante achar vocação? É super importante, que você pode direcionar esforços de investimento. Acho que a gente está bobeando? Não acho, porque é muito difícil você escolher alguma coisa assim. Mogi é um município de interesse turístico, né, um tal do MIT. Então você tem vários indicadores que puxam para um lado ou puxam para um outro. De fato, não acho que a gente tem nenhum que se destaca muito, todo mundo meio equilibrado. Tem alguma coisa de ruim nisso, de a gente não ter isso tão identificado? Olha, é difícil responder, né? O que eu me lembro, assim, da gente ter os nossos programas de incubação de empresas, eles nunca tiveram um foco. A gente teve 4 ou 5 anos onde a gente apoiava startups de todas as áreas. Mas isso tinha um problema no final, que a gente não conseguia, depois, como prefeitura, apoiá-los no desenvolvimento futuro. Eles saíam do polo, como é que nós, como prefeitura, que investimos naquele ciclo de incubação, como é que a gente conseguia ou trazer uma reciprocidade nisso? A gente falou, bom, então o próximo ciclo vão ser de startups que se conectem com a cidade. Então a gente tinha startups, todos os eixos de uma prefeitura. Startups do meio ambiente, startups da segurança, educação, saúde. Então, peraí, a gente já trouxe um foco que era startups que se conectem com problemas da cidade.
É um foco, né? Nesse programa de inovação. Mas, assim, tem muitos ganhos, né? Quando você foca também. Piracicaba, uma região do agronegócio, lá você tem as agritechs, startups do agro. Por que isso é bom? Porque você acaba atraindo todos os elos, todos os grandes players do ecossistema agro. Então lá você tem a Raizen, maior empresa de energia elétrica, acho que do mundo, energia do mundo, talvez, que vai desde a plantação da cana para o açúcar, para o etanol, até a loja de conveniência que está no posto. Então eles têm tudo. Os distribuidoras, a logística, todo o elo está com os caras. São gigantes. Esses caras resolveram investir em startups do agro naquela região, que já é também uma região propícia para isso. Então ele tem um polo lá de as maiores startups do agro estão nascendo lá. Isso é muito bom, leva dinheiro para perto, leva profissionais qualificados, é muito bom. Só que assim, se a gente não tiver isso muito bem trabalhado, a gente também fecha a porta para outras possibilidades, né? Então, assim, você fica naquela foco ou no foco. Enquanto a cidade ainda tiver com todo mundo meio equilibrado em termos de, qual é a palavra mesmo? Vocação, eu acho que estamos no lugar certo, sabe? E essa migração que eu acho que a região, sobretudo Mogi das Cruzes, tem vivido ao longo do tempo vai trazer também mais empresas, mais ideias, mais empreendedores para cá. Quem sabe a gente encontra aí uma vocação, né, Rodrigo? Sim, a gente pode imaginar que as startups podem nos dar esse sinal também, né? Já que está difícil escolher ou evidenciar um, quem sabe as startups surgindo em determinada área não ajuda nisso, né? Mas assim, eu não estou falando também que do jeito que eu estou falando parece que tudo está perfeito, né? Tudo são flores, né? Não é bem assim. O que eu vejo assim? Poucas startups surgindo, né? As startups, elas são o elo de ligação entre tudo isso. Se não tem startup surgindo, o ecossistema todo não faz sentido para existir. E eu vejo poucas aparecendo, né? A quantidade deveria ser bem maior, porque a gente sabe que, infelizmente, a taxa de sucesso de uma startup é pequena. A cada 10, uma ou duas dão certo. Então precisa aparecer muitas, Precisa né? aparecer muita. Para o apoio também chegar. Né? Mas o Paulo acolhe. Se eu chegar e falar lá no Paulo Digital, falar assim, eu quero abrir uma startup não sei do que. Sim, total. Acolhe todo Tudo, mundo, né? todo mundo, mesmo quem não tem startup. Eu só sou um curioso, sou um empreendedor, eu sou um profissional liberal. Também tem um espaço garantido no Polo, assim como eu acho que tem que ter no CREA Lab Sim, também. sim. Não, eu Com sou um certeza. desenvolvedor. Eu estou aqui observando o que vai acontecer para eu poder ajudar, ou para eu poder oferecer meu serviço, para eu poder aprender, enfim. Então, isso com certeza tem, né? Existem várias startups de sucesso em Mogi. Mas assim, eu acho que a gente precisa gerar mais quantidade para poder extrair a qualidade. Maravilha. Falando pelo Alto Tietê Valley e colocando Mogi um pouquinho de lado, qual o papel das outras cidades nesse panelão aí que a gente está tentando criar com essas startups? Bom, a gente tem um bom relacionamento com várias cidades, né, com as prefeituras, por conta do nosso histórico, né, de que a gente já mostrou que é possível fazer. Eu diria que o primeiro passo assim para cada prefeitura é entender um pouco mais como se relacionar com as startups, né? E não é fácil, parece simples isso, mas não é fácil, né? Quando você coloca uma startup para conversar com um secretário, por exemplo, aquele secretário sabe o que aquela pessoa, aquela startup representa e o que ela está buscando. Você não está na frente de um fornecedor que está te vendendo um negócio. Não trate ele como um simples fornecedor, porque ele não é. Ele está ali atrás de informação e de parceria para criar junto. Isso é muito importante, né? A gente tem casos de cidades da região que já tentaram criar seus programas e não deu certo. Porque eu acho que tem um trabalho antes, que é criar a comunidade, a demanda. Por que Mogi deu certo? Porque a gente criou a comunidade primeiro, a gente criou uma demanda, a gente criou um grupo de pessoas que acabou virando o Alto Tietê Valley, onde já tinha uma demanda por um espaço, já tinha uma demanda por mais conteúdo de inovação, e aí veio o polo e a gente ocupou.
essas cidades, outras da região, precisam criar esses ambientes antes de querer abrir um polo digital. Tem muita cidade querendo abrir polo digital, mas não tem o que colocar lá dentro. E não tem nem as pessoas querendo chegar. Então, eu acho que tem esse passo, sabe? Nivelar todo mundo na cultura de startup, na cultura empreendedora. Falar o que é startup, o que é GovTech, o que é a nova lei de licitação. Abre um caminho para o poder público se conectar com inovação gigantesco. O marco legal das startups é uma lei federal que possibilita a compra de soluções vindas de startup. Então, assim, conhecer esses mecanismos, conhecer o que são essas técnicas, promover uma aproximação para aí poder depois incentivar. Porque quando você começa a incentivar e você não conhece, fica estranho. E eu acho que a gente tem casos já que não deu certo. Mas beleza, tentaram e espero que tenham aprendido que talvez tenha que fazer alguma coisa diferente. Dá um passo atrás, faz esse nivelamento e recomeça, né? Recomeça. Acolhe, Sim. nivela os secretários do que é o que, né? Enfim. A gente falou de imigração agora há pouco. E aí eu tava lendo que você veio de São Paulo para cá. Você não é de Mogi, né? Sou mogiano há 10 anos. Por que você escolheu Mogi das Cruzes? Eu tinha uma carreira de 13 anos no mundo corporativo. Trabalhei em banco, paulista, gravata, todos os dias. E aí a minha esposa engravidou do segundo filho, a gente estava ali e a gente queria um local, um apartamento maior. Eu tinha um apartamento de 2 quartos, segundo filho vindo aí, a gente queria receber a sogra, que é daqui. Minha esposa é daqui, mas a gente morava lá em São Paulo, casado. E eu falei, bom, preciso de um apartamento maior, né? Isso era 2013. E aí quando eu fui ver um apartamento maior, o boom imobiliário, assim, absurdo, os preços muito altos. Eu já gostava de Mogi, conhecia ela aqui e tal. Falei, vamos dar uma olhada como tá lá em Mogi. E assim, o preço, metade do preço, imóveis mais interessantes, né? Falei, bom, então a gente tem que ir para lá. E aí eu ia continuar trabalhando na Paulista. Trabalhava na Paulista, falei, bom, conheço pessoas de Mogi que pegam fretado e tem vida normal, beleza. Quando eu estava fechando o contrato imobiliário, o pessoal da Paulista ia me falando, não, agora você não vai mais trabalhar aqui, você vai lá para Osasco, né? Cidade de Deus, sede do Bradesco. Aquilo lá me acendeu uma série de sinais. O primeiro deles foi, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou me esforçando por um produto, eu era gerente de produto, conta universitária, conta para corrente para universitários. E o banco não sabia o que fazer com aquele produto. Eu já tinha vindo para um departamento, para o outro, então eles ficavam me mudando de lugar. Eu falei, eu estou fazendo isso para quê? Para quem que eu estou gerando valor? Essa pergunta me veio muito forte. Para quem que eu estou gerando valor? Estou querendo fazer um produto decente, produto para o mercado. O banco não acredita nesse produto. O dono, né? O dono não acredita, quer me montar para Osasco. Acabei de vir de Osasco, eu fiquei 5 anos lá, vim para cá, agora vamos... Não, chega. Não vai dar, o fretado também, eu vou ter que sair 5 horas da manhã. Então, juntou uma coisa com a outra, eu pedi as contas lá, fiz um acordo, né? 15 anos, saí e vim começar de novo daqui. Foi por isso. Minha esposa já era daqui, e aí eu vim começar a vida de novo aqui. Mas quando você chegou aqui, isso aqui passava pela sua cabeça, esse universo? Não, nada. Dentro do banco, eu nunca tinha escutado falar sobre startup. Só que aí que está o poder do network e do LinkedIn também. Eu estava atualizando o meu LinkedIn, que eu tinha saído do banco. Uns jovens, como chama? Nerd, geek, enfim. Caras de desenvolvimento puro, que eu tinha conhecido por conta da conta universitária. Eu tinha conhecido um grupo de, assim, pessoas muito qualificadas em desenvolvimento. E quando viram que eu tinha saído, me chamaram e falaram, cara, você é do marketing, né? Pô, a gente está desenvolvendo uma startup de Bitcoin. Você não quer vir conhecer? Eu falei, quê? Startup, Bitcoin? Estou numa aceleradora. E assim, aí meu mundo mudou de uma hora para outra. Por conta do LinkedIn, por conta do network que eu já tinha feito alguns anos atrás, fui conhecer os caras, eles eram uma startup aceleradas dentro de um programa do Wayra, da Telefônica. Baita prédio ali nas Nações Unidas, um ambiente incrível, tudo escuro, mesa de sinuca, saco de boxe, todo mundo trabalhando junto. Falei, que mundo é esse que eu não conhecia? 2013. E de lá para cá aquilo mexeu muito com a minha cabeça, fui estudar sobre isso.
E acabei conhecendo outros malucos que estavam aqui em Mogi também falando sobre isso. Aí a gente se conectou, Alto Tietê Vale surgiu daí. Que legal. É. E aí você foi parar no polo digital a partir dessa doideira aí. E aí a gente fez um movimento forte do Alto Tietê Vale, a gente começou a fazer muitos eventos. Começamos em boteco tomando chopp, acabamos fazendo encontros de 50, 100 pessoas, ingressos cobrados e tal, a ponto de chamar a atenção do poder público, né? E aí, na época era a eleição, e aí a gente foi até a mesa do prefeito falando, olha, temos uma proposta aqui. Estava na transição. Tá. Não, o Marco Bertaioli estava saindo, O Marcos. o Marcos Bertaioli estava saindo, o Marcos Melo era candidato, e dentro do nosso grupo mesmo, desse grupo que eu falei de malucos, tinha um cara chamado Caio Cunha também. Então o Caio estava junto com a gente nesses grupos, ele era vereador, estava no primeiro mandato ainda. E começou a dar muito certo, a gente estabeleceu uma conexão lá com o Marcos Melo. Quando ele foi eleito, a gente sentou e falou, olha, acho que a gente entende que esse aqui é um caminho para Mogi seguir. Ah, beleza, vamos fazer. Mas eu preciso de alguém de vocês, venha para cá para tocar isso. Como eu era o mais... que eu estava menos estabelecido com a minha vida profissional, tinha mandado tudo para o espaço vindo para cá, eu acabei sendo o escolhido ali para ir para a prefeitura, né? E aí fiquei lá 5 anos. Que bacana. Mas aí deu. Não, brincadeira, é muito bom. Foram Estruturou. Foram 5 anos incríveis, incríveis. Baita experiência, nossa senhora. Não, estruturou o projeto, depois ele vai seguindo, né? Hoje o Paulo não depende mais de você. Não depende, não. Não. Zero. Né? Isso é o produto de empreendedor. Quando a empresa não depende mais do empreendedor, é porque tá tudo certo. Isso me incomodava um pouco, sabe? Era muito a minha cara lá. O polo era muito a minha cara. E aí, nessa transição, tem o Fábio Castilho agora tocando lá, trouxe outra dinâmica pro espaço e assim vai bola pra frente. E por que te incomodava? Porque... Poxa, aí você tá... Eu não estava preparado para essas perguntas, mas, por exemplo, eu acho que as pessoas, muitos empreendedores, esperavam a minha aprovação pessoal. E eu não estava lá para isso. Não, mas o Garzi acha... Não, cara, o que o Garzi acha não importa, bicho. Isso vinha muito à tona, assim. Ah, o Garzi deu preferência para um, não para outro, sabe? Isso teve muito, isso me incomodava muito. E uma hora o pique foi caindo, né? Foram 5 anos extremos, assim. De trabalhar até as 11 da noite, vários dias da semana. Deu até saudade do banco. Não dava porque ali, cara, o nível de confiança que a gente tinha entre a gestão era muito grande. Então, ele realmente deixava a gente trabalhar de uma forma muito livre. E aí, fui tocando, fazendo do jeito que eu achava que tinha que fazer, né? Sim. E criando nessa conexão, vendo vidas sendo transformadas. Pessoas que chegavam desacreditadas e conheciam os parceiros, e conheciam os sócios, e pessoas que vinham... sentou na minha frente, assim, homens barbudos chorando, falando da vida. Mulheres que falavam dos seus relacionamentos familiares. E aí vai até já que você está me provocando, né? Mas, por exemplo, o que eu sentia muito lá, que as mulheres nesse ambiente de inovação, o risco é muito alto, né? Então, assim, acho que já tem um perfil aí histórico que talvez mulheres não gostam de assumir risco durante muito tempo, né? Voltam um pouco mais, né? Mas tudo bem, isso daí é uma coisa, mas quanto que a família pressionam as mulheres para largarem logo aquilo, volta para a segurança, né? Enquanto os homens não têm essa pressão, né? Os homens estão lá testando, errando e fazendo. As mulheres errou uma vez, errou a segunda vez, a família já fala, e aí, vai ficar nessa até quando? Então essas histórias eu ouvi lá, foi interessantíssimo, né? 5 anos vivendo isso. E eu acho que esse incômodo que você estava sentindo era realmente disso, tem que ser algo descentralizado, né? Não dá para ter a cara de um. Ia virar algo muito pessoal, né? Ia virar o polo do Garzi. Já sentia um pouco isso, assim. E aí, um dos ingredientes da minha decisão foi um pouco isso, assim. Não foi só isso, mas com certeza. E que bom que tá dando certo, porque esse era o intuito, né? Esse era o intuito, nossa, eu falei, isso aqui precisa funcionar, independente de quem tá tocando, né? Bom, você tá lá na fundação do Alto Tietê Vale
falando da mesa, do chopp. Como você vê hoje, o momento de hoje do Alto Tietê Valley? É um momento de reorganização, né? A gente já testou muitas coisas nesse período, a gente já fez muita coisa. A gente deu todo o suporte para o polo digital permanecer ali, com conteúdo, com mentoria. A gente chegou a ponto de prestar serviço, porque temos um CNPJ que nos possibilita prestar serviço. Então a gente prestou serviço para grandes indústrias já. Roganas e Pons foram duas. Da área da educação a gente prestou também. Então isso faz com que esse dinheiro consiga fomentar um pouco mais o caixa, né? A gente já tentou abrir uma sede própria. Ficamos um ano com uma sede própria aberta, pensando que os nossos associados queriam um espaço para ir frequentar. Aprendemos que não. A gente tinha criado um outro ambiente de inovação, como se fosse um CREA Lab lá. Só que com dinheiro próprio, pagando. Falei, pô, peraí, mas o nosso papel não é esse, ter um espaço. O nosso papel é conexão. O nosso papel é gerar eventos de oportunidades de negócio. Então a gente entregou a sala e voltou a fazer esses eventos. Então a gente traz startups de fora para se conectar aqui. Nosso papel hoje é muito de conexão. Só que a gente ainda está dando alguma ajustada a mais para continuar servindo de ponto de referência para empresas de tecnologia, né? Startups em si. A gente quer defender os interesses e continuar criando o ambiente para que startups funcionem. Então a gente pode ser um elo de ligação com o poder público e das startups. A gente pode conectar a startup à indústria, a gente pode atrair investidores. Então a gente está nessa configuração, sabe? Que legal. Rodrigo, o que... Ó, vamos agora amarrá-lo aqui, Kátia. O que tanto a associação quanto o CREALab, o que nós podemos esperar do seu olhar, do seu auxílio, para a gente poder fazer crescer esse CREALab aqui em Mogi das Cruzes? Bom, eu acho que a gente pode fazer duas coisas de curto prazo, né? A gente pode, Alto Tietê Valley, pode levar empreendedores lá para dentro, se a gente tiver do outro lado aquilo que esses empreendedores esperam, que é oportunidades de negócio. De onde vêm essas oportunidades de negócio? De dados, de empresas apresentando os seus desafios. O desafio dessas empresas é ouro para os empreendedores poderem pensar em soluções. Então, assim, se a gente consegue criar, e a gente pode ajudar nisso, criar algo que os associados venham, se sintam à vontade de compartilhar, e a gente tem dinâmica para isso, workshop para isso, o próprio Leandro Ogalha tem workshops dinâmicas de ideação para isso. Se a gente consegue arrumar o ambiente interno para que esses resultados disso que a gente fizer aqui possa atrair os empreendedores do Alto Tietê Valley, acho que a gente tem aí uma receita muito interessante, pode gerar muitos frutos. Acho que isso é curto prazo, sabe? Legal. Não acho isso de longo prazo, não. O Alto Tietê Valley frequentar sozinho lá dentro, é mais um cowork do que outros existem. Sim. Né? Mas se tem uma troca ali dentro, e a gente pode também promover rodadas de apresentações de todas as startups que a gente tem, são várias, para os associados conhecerem. Faz um dia de rodada lá de apresentações de startups, sei lá, 5, 6, 7 startups. Já dá um evento de 2 horas. Para os associados conhecerem e, né, dar aquele olhar diferenciado. Isso dá para fazer também. Eu acho que isso já é coisa rápida que dá para fazer. Maravilha. Tem algum pedido especial, Kátia? Não, né? A gente vai conversando, né, nos bastidores. Eu queria te agradecer, Rodrigo, pela sua participação. Já estamos chegando um pouquinho mais para o final. Quanto tempo já deu de conversa? Eu nem sei, eu nem vi. 1 1 hora e pouco, né? Vai que vai. A gente nem vê passar, né? Cada coisa legal para a gente poder falar. Para a gente ir indo para os finais, como que você vê toda essa movimentação para daqui a uns 5 anos aqui na região? Eu acho que esse é um caminho correto, porque a gente está falando de investir dedicação, esforço, grana, na criação de um ambiente que vai gerar novos negócios inovadores. É disso que a gente está falando, né? Esses negócios inovadores podem ser dentro de empresas já consolidadas ou não, mas o que a gente faz é para que novas
oportunidades de negócio aconteçam. Ponto. Se esse é o objetivo, a gente tem ganhos. Eu vejo 3 assim, de cara. Né? Primeiro é que a gente está falando que essas pequenas empresas, tipo startup, que possam vir a surgir nesse ambiente, são as empresas que mais contratam mão de obra. Tem estudo do Sebrae que fala que mais de 50% dos postos de trabalho gerados vêm de pequenas e médias empresas, startup. As startups por si só tendem a um crescimento mais acelerado. Então, cresce mais acelerado, gera mais oportunidade de emprego. Então, acredito muito que as startups podem vir a ser um vetor de desenvolvimento econômico através, até, inclusive, de geração de emprego. Segundo, o número de investimentos que se faz em startups brasileiras é um número muito significativo. Nesse ano, já foram quase 2 bilhões de dólares investidos em startups brasileiras. Então, ou seja, é um dinheiro, que lembra que eu falei um dos componentes do ecossistema é o capital, o investidor? Sim. Esse capital hoje não está vindo aqui, porque a gente não está com tudo consolidado. Então, se a gente tem um ecossistema consolidado mais maduro no médio prazo, como você falou, 5 anos, a gente entra na rota desse dinheiro também. Se a gente não faz isso, esse dinheiro não passa por aqui. Então, a gente precisa estar por aqui. Eu falei de vaga de emprego, falei de investimento, não vou lembrar do outro agora, mas já são 2 motivos que eu acredito que justificam estarmos investindo esforços nisso para criar esse ambiente na cidade. Lembrei. Um fator importante de decisão de uma empresa que quer se instalar numa cidade, você tem vários fatores. Quando uma empresa decide, quero me instalar em determinada cidade, tem alguns fatores que ela leva em conta. Localização, complexidade tributária, custo de mão de obra. Ecossistema de inovação, ambiente de inovação cada vez ganha mais relevância nesses parâmetros para escolher uma cidade. Então, assim, se a gente tem um ecossistema funcionando, onde você tem ali a academia envolvida, as associações, o mercado, o poder público, essa roda está girando, isso é muito interessante para que uma empresa decida vir se instalar aqui. Então, só vejo ganhos futuros assim. Maravilha. E o Rodrigo, o que vai querer estar fazendo daqui a 10 anos? Bom, vou fazer 47. E eu tenho uma meta pessoal. Eu já tentei criar, ou melhor, já criei 5 startups até hoje. Hoje elas não estão mais em funcionamento, mas já criei 5. Eu quero até 50 anos ter uma startup funcionando legal, minha meta. Não me vejo saindo da academia assim, em questão de essa parte de desenvolver pesquisa nessa área, seja como docente ou pesquisador. Quero muito ajudar o ambiente universitário a gerar mais startup. Então, eu me vejo dessa forma. Sei que você falou 10, eu falei em 5, mas não sei, 10 não sei. Vai dobrar a meta. Uma startup legal. Em 5 anos rola tudo isso. Eu acho que rola. Uma startup legal e o programa das universidades gerando mais startups. Que legal. Interessante é que você sempre teve no universo universitário, querendo ou não, no banco, você já estava mais ou menos, né? Nesse universo. Que bacana. Antes da gente encerrar, Rodrigo, tem alguma pergunta que eu não fiz para você que você gostaria que eu tivesse feito? Bom, talvez o como levar os engenheiros a compartilharem seus desafios. Boa, manda pra aí. Eu acho que a gente precisa começar logo ali fazer esses eventos pro CreaLab acontecer, porque ele sozinho não vai acontecer. O espaço pode ficar ali e a gente precisa levar pessoas para lá. Então, acho que a gente precisa ter um calendário temático, dos próximos encontros, o que vai ser em cada encontro, qual é o tema de cada encontro, com dinâmicas para esses caras quebrarem o gelo. Chegarem, participarem, ver a verdade que é aquele ambiente. Aquele ambiente não é só para sair na foto. Tem uma verdade ali por trás e a gente precisa fazer isso logo. Eu lembrei de uma pergunta. E como a gente fazer esse movimento, fazer com que as empresas da região estejam dentro do CreaLab?
com eventos relevantes para eles. Ou seja, só palestra? Talvez não. Mas eventos que tragam com que eles experimentem um pouquinho a inovação. Trazer ali uma dinâmica. Eu acho que a porta de entrada para esses ambientes são os eventos. Qual tipo de evento? Existem várias opções, um cardápio recheado de opções. Mas é a partir disso. Se a gente simplesmente lançasse um programa, você associado do CREA, inscreva-se para participar do desafio da inovação. Não vai chegar. Não vai vir. O que a gente precisa fazer é antes, amaciar a carne. Evento especial de tal coisa, sabe? É diferente de você lançar um programa. Antes de lançar um programa que fale sobre startup e inovação, preciso falar ali com eles e deixar uma dinâmica, experimentação, mostrar alguma coisa para eles. Isso aqui que a gente vai fazer, é assim que vai funcionar. Prático mesmo. Chamá-los também para ouvi-los, né? Sim. Sem dúvida. Chamá-los. Porque aqueles eventos que a gente foi, provavelmente vai acontecer um outro evento super importante, um marco, né? Sim, de início. Sim. É um evento super importante, institucional. Não é um evento mão na massa, chamando o cara olho no olho, perguntando ali o que ele tem de desafio. Maravilha. Gratidão mais uma vez. Fica à vontade para fazer os suas palavras finais. Não, eu só agradeço mesmo. Muito legal o papo e estou animado com essa possibilidade dessa parceria CreaLab, AutoGT Valley, mais um componente do ecossistema. Adoro o assunto e parabéns aí pela iniciativa. Maravilha. Como que as pessoas te encontram na internet, nas redes? Rede social, LinkedIn, Instagram, Rodrigo Garzi, Garzi. Com Rodrigo Z, Garzi. né? Instagram e LinkedIn, acho que é o melhor canal hoje. Maravilha. Obrigada, viu, Rodrigo? Obrigado a você. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Kátia. Obrigada, Léo. Muito obrigada, associação. E até o próximo episódio.